Mas aqui, para facilitar, eles colocaram em apenas 3. E aí a gente vai ver quais que são essas três subdivisões, né? Então, eles colocaram ali em grau menor, que seria o quê? Aquelas que não representavam uma ameaça de vida ou integridade física. Então, o cara ele teve ali um ferimento, né? A pessoa teve um ferimento, mas isso não ameaçava a vida dela. Ok, então esse seria o nível 1, né? O grau menor ali que eles identificaram. Então, o que era isso? Né? Um exemplo seria um corte nas mãos. O cara, sei lá, foi cortado na mão, se cortou com a faca, com a tesoura, alguém cortou a mão dele, por exemplo. Não necessariamente só na mão, tá? Mas esse é um exemplo. Então, assim, esse corte não coloca a vida dele em risco no caso. Aí a gente tem o grau 2, que seria o grave, né? Então já é uma coisa bem mais severa, que aí são ferimentos que resultam em uma grande perda de sangue e que já apresentavam alguma ameaça à vida. Então, assim, o cara não necessariamente morreu, mas já era alguma coisa a ser considerado. Ele já teve uma grande perda de sangue, ele já teve um ferimento um pouco mais severo. Né? Então, o que a gente tem aqui como exemplo, né? São lesões nos tendões, teve envolvimento ósseo, né? Atingiu o osso está para fora, lesão neurovascular, uma deformidade permanente, então já é uma coisa bem mais severa realmente. Aí você pensa, né? Se esse é o grave, né? Então, porque no primeiro aquela coisa, não oferece risco à vida do cara. Ok, tudo bem, faz sentido ser essa lesão grave. Mas se, cara, nessa aqui o cara já teve uma grande perda de sangue, já teve ameaça à vida, né? Já teve ali, por exemplo, uma lesão neurovascular, uma deformidade permanente. Esse é o grave. Cara, imagina o terceiro nível, então. Né? Qual foi o terceiro? Olha o nome que os caras deram. Já diz muita coisa. Devastador. É o nome do terceiro nível que os caras deram. Então, é um dano simples, um dano grave, ok. Um dano devastador. Tenso, né? O que seria um dano devastador? Então, é um dano fatal ou quase fatal, onde o paciente chegava ao hospital em parada cardíaca ou em um estado moribundo. Então, o cara estava praticamente morto. Né? Então, ele só ia sobreviver realmente por um milagre mesmo. É uma situação realmente, né, com o jus ali da palavra, realmente devastadora. Então, assim, o número de ferimentos. Após uma análise minuciosa, o número médio de ferimentos sofridos pelas vítimas em agressões com facas foi de 2,4, ou seja, pegando o total de ferimentos e dividindo ali pelos casos, deu uma média de dois ferimentos por vítima, né? Então, assim, teve uma ali que teve um ferimento, mas teve a outra lá que teve, tipo, 30. Então, você somando e dividindo, você tem uma média aí de 2,4 ferimentos por pessoas. E aí a gente tem aqui os ferimentos em números. Gostou do joguinho de palavras? Então, números de ferimentos em números. Se você entendeu aí o jogo de palavras, comenta aqui embaixo. Vamos ver se você acertou e se você entendeu. Então, assim, um total de 1.037 ferimentos foram catalogados, o que, novamente, faz sentido com a análise. Né? Então, se 1.037 ferimentos foram catalogados dos 500 prontuários, você, de fato, realmente tem essa média de mais ou menos ali 2,4 ferimentos por pacientes, por pessoas. Né? E aí a gente tem aqui a separação, né, desses 1.037 ferimentos. Então, imagina lá, novamente, aquele modelo anatômico com 1.037 marcações que variavam de menores, de graves e de devastadoras. Então, do caso das menores, foram registrados 656 ferimentos, que equivale aí a 63,3% do total dos ferimentos analisados. Dos graves foram 301, que representam 29%, e dos devastadores, né, considerável, bem menos, né, cerca de 80, que representa aí 7,7%. Esses foram os ferimentos analisados dentro daquele espaço de tempo, né, dentro daqueles 500 prontuários analisados. E dentro de tudo isso, a gente tem as top 3 regiões mais fatais. Então, a gente tem aqui no top 1 o peito esquerdo,
com 36,2%. Então, assim, dentre todas as regiões mais fatais, né, as que mais ofereceram um grau devastador, quais foram essas regiões? Então, assim, o peito esquerdo foi de 36,2%. O abdômen direito, com 22,5%. E, em terceiro lugar, o peito direito, com 17,5%. Aqui eu trouxe os gráficos que eu queria trazer aqui, que é justamente aqueles top 3 regiões. Eu peguei dessa tabela, que aqui mostra a porcentagem. Deixa eu diminuir um pouquinho mais para tentar aparecer tudo, mas acho que não vai aparecer direito de qualquer forma. Bom, depois você pega ali o estudo e aí você vê com um pouquinho mais de calma. Mas aqui tem a mesma relação, né, aqui no canto esquerdo das regiões. Aí aqui a gente tem a porcentagem daqueles graus, né? Então, os menores, os mais graves e os mais devastadores. Então, foi daqui que eu tirei aquelas porcentagens. Então, você olha aqui que no peito esquerdo, né, 36,2% representam o grau devastador. Então, a maioria das pessoas acabaram ou morrendo ou chegando num estado muito grave, quase mortas mesmo ali. Como é que eles descreveram? Cadê? Fatal ou quase fatal. O paciente chegava ao hospital em parada cardíaca ou em estado moribundo quando ele era acertado no peito esquerdo, né? E aí, em segundo lugar, no abdômen direito, com 22, aqui, ó, com 22,5% da porcentagem. E no peito direito, 17,7%. E o que mais me surpreendeu nessa análise é que se você olha aqui, por exemplo, no pescoço, né, ele tem 15%. Do devastador, né? Dos outros aqui, bem pouco, 3%, 6%, quase 7%, mas 15% do devastador. E se você gostou do trecho desse conteúdo e quiser assistir ele por completo, saiba que esse e outros conteúdos estão disponíveis no Clube da Faca. Se você quiser saber como ter acesso a eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aguarde.